Gente, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos iniciar a correção das questões que vocês receberam, tá? São questões referentes ao conteúdo abordado nas duas aulas anteriores. Nós falamos sobre pronome, tá? Estabelecendo definições, né? E relações dessa classe gramatical, dessa categoria gramatical, na sua função morfológica e sintática, também semântica, tá? Então, revejam esse conteúdo, assistam novamente às aulas, se for necessário, tá? E acredito que vocês responderam as questões. Nós vamos, então, distribuir essa correção de questões em duas partes, tá? Na aula de hoje, nós vamos corrigir, então, até a 15ª questão, e na aula posterior nós corrigiremos então as demais questões, tá? Para que a aula não fique muito enfadonha, tá? E é interessante vocês estarem com essa atividade em mãos, tá? Corrigindo também as suas questões, ao tempo que aqui eu corrijo e comento, tá? Se você errar alguma questão ou algumas questões, quiserem tirar dúvidas, entre em contato comigo pelo WhatsApp, tá certo? Então, vamos lá, tá? Resolver, então, as questões que vocês receberam, tá? Elaboradas, então, diante do conteúdo abordado pronome, tá? Primeira questão, à luz de um fragmento textual do Pero Vaz e Caminha, tá? E depois a tomaram como espantados, primeiro chá, depois de dançarem, Diogo Dias fez o salto real às meninas da Gare, eram 3 ou 4 moças e bem gentis, com cabelos muito pretos pelas espáduas e suas vergonhas tão altas e tão saradinhas, que de nós as muito olhamos, tínhamos nenhuma vergonha, né? Eis aí o fragmento textual. Então, o comando da questão diz o seguinte: a conversão de substantivos em adjetivos, isto é, tornar uma palavra designadora, no caso substantivo, porque o substantivo é o nome, tá? A palavra designadora de nomes de seres, tá? De espécies diversas, e usá-la, então, essa palavra como caracterizadora, ou seja, converter um nome, um substantivo, numa palavra caracterizadora ou num adjetivo, constitui um procedimento comum, tá, em língua portuguesa. Ou seja, qual é o processo? Como se dá o nome a essa conversão, a esse processo de formação dessa palavra, tá? Então, na letra A, depois a tomaram como espantadas. Então, espantadas, a gente percebe essa palavra aí apenas com o caráter caracterizador, como adjetivo. Fez o salto real da mesma forma, eram 3 ou 4 moças e bem gentis. Então, nesse contexto, nessa alternativa, percebemos, tá, a palavra moças em dois contextos, exercendo aqui duas funções, duas categorias gramaticais, tá? Então, aqui há conversão de nome em adjetivo, de substantivo em adjetivo, tá? Então, eram 3 ou 4 moças, então moças nesse primeiro contexto aí funciona como uma palavra designadora, como substantivo, e no segundo momento moças funciona como adjetivo, tá? Então, dentro desse processo aqui de conversão, que nós chamamos essa formação de palavras de derivação imprópria, tá? Então, a gente percebe sim, nesta alternativa C, uma conversão de uma palavra designadora em uma palavra caracterizadora. Então, letra C, tá? Questão 2, né? Lendo o fragmento textual, tá? O texto. O que não escrevi calou-me, o que não fiz partiu-me, o que não senti doeu-me, o que não vivi morreu-se, o que adiei adeu-se. Então, assinale a classificação gramatical correta quanto aos vocábulos o e se, tá? Então, olha o verso. O que adiei, adeu-se, tá? Então, esse o, tá? Essa categoria gramatical aí, como ela é classificada?
E esse se, tá? Depois do nome a Deus, como ele é classificado? Qual a alternativa que vocês marcaram, gente? Então, marquem aí a letra D, porque o O aí é um pronome demonstrativo. Percebam que no contexto ele pode ser substituído até por um outro pronome do mesmo sentido. Aquilo, poderíamos dizer, aquilo que adiei, tá? Adeu-se. Aquilo que adiei, adeus. Então, esse se aí, tá? Ele retirado do contexto, ele não vai alterar o sentido da palavra. Então, por esse motivo, é considerado esse se uma partícula de realce, uma palavra de realce, tá? Apenas acessório, tá? O que não vai interferir no sentido da palavra, do nome, caso seja retirada essa palavra ou esse pronome, se ele for retirado do contexto, tá? Por isso, respectivamente, nós temos um pronome demonstrativo e uma palavra de realce. Questão 3, tá? À luz do fragmento textual, tá? Que trata da história, tá? Dos 10 anos de guerra, da história de Troia, tá? Guerra de Troia. E a gente tem que ler o fragmento textual porque a gente tem que entender, compreender, tá? A referência das formas pronominais ou da forma pronominal destacada, que é o nó, no texto, tá? A que termos esse pronome vai fazer referência no fragmento textual, tá? Então, Paris, filho do rei de Troia, raptou Helena, mulher de um rei grego. Isso provocou um sangrento conflito de 10 anos entre os séculos 12 e 13 a.C. Foi o primeiro choque entre o Ocidente e o Oriente, mas os gregos conseguiram enganar os troianos. Deixaram à porta de seus muros fortificados um imenso cavalo de madeira. Os troianos, felizes com o presente, puseram-no para dentro. À noite, os soldados gregos que estavam escondidos no cavalo saíram e abriram as portas da fortaleza para a invasão. Daí surgiu a expressão presente de grego. Então, gente, em puseram-no, a forma pronominal nó, refere-se então a que termo, tá? Dentro do contexto, dentro do fragmento textual. Então, acredito que todos marcaram letra E, tá? Porque essa forma pronominal, tá? Que inclusive percebam que a forma pronominal está no masculino singular, então vai fazer referência ao presente, tá? Ao cavalo de madeira, tá? Ao presente de Troia, certo? Ou a esse cavalo de madeira. Então, marquem a alternativa E. Questão 4, tá? Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava. As mulheres precisavam já prender as saias entre as coxas para não as molhar. Via-se-lhes a tostada nudez dos braços e do pescoço, que elas despiam, suspendendo o cabelo todo para o alto do casco. Os homens, esses não se preocupavam em não molhar o pelo. Ao contrário, metiam a cabeça bem debaixo da água e esfregavam com força as ventas e as barbas, forçando e fungando contra as palmas da mão. De Aloysio de Azevedo, tá? Trecho do romance O Cortiço. Então, no trecho, via-se-lhes a tostada nudez dos braços e do pescoço. Então, o pronome aí em destaque, tá? Lhes. Faz referência no texto, faz referência a que termo? A saias, a mulheres, a homens, a coxas, a crianças. Lembrar que o lhes vai exercer sempre a função de objeto indireto, tá, gente? Então, nesse caso, nesse contexto, via-se-lhes a tostada nudez dos braços e do pescoço. Então, esse lhes aí faz referência a mulheres, tá? Faz uma referência a um termo anteriormente citado, tá? Então, vai tendo aí um caráter fórico, tá? Uma referenciação anafórica, porque faz referência a mulheres, que é um termo anteriormente citado a essa forma pronominal, tá? Então, marquem letra B.
Questão 5. Nós temos aí as proposições 1, 2, 3 e 4. Então, a palavra 1 vai aparecer, então, nesses contextos, no plano morfológico. Então, respectivamente, vai assumindo aí a função de artigo, de numeral, de pronome, tá? Então, essa atitude de certo modo religiosa é um homem engajado no trabalho, então, um homem, então, aí a gente vai percebendo, sim, a indeterminação, tá? Dessa palavra, tá? Indeterminando aí o substantivo homem. Pedro comprou um jornal, então a gente vai percebendo também a indeterminação da palavra proposição 3, Maria mora no apartamento 1, então a gente já vai entendendo aí, compreendendo, tá? O sentido, tá? De quantidade, tá? Sentido numérico. E em quantos namorados você tem, tá? Então, 1 também da mesma forma, tá? Vai indicando essa possibilidade numérica. Então, artigo indefinido em 1 e 2 e numeral em 3 e 4. Alternativa B, tá? Alternativa B. Questão 6. Eu já destaquei, tá? Evidenciei, então, aí as palavras, os termos nesse fragmento. Essa é a etimologia da palavra. A pedagogia é o processo através do qual o homem se torna plenamente humano, como torná-lo assimilável pelas novas gerações. Então, nós temos aí palavras em destaque, tá? Que, respectivamente, no plano morfológico, vão exercer, tá? Quais categorias gramaticais? Então, essa a gente percebe ser um pronome demonstrativo, tá? Do qual a gente classifica como um pronome relativo. O si e o lo nós classificamos como pronomes oblíquos átonos. Então, marquem a alternativa C, tá? A alternativa C vai exatamente classificar essa alternativa, respectivamente, tá? Essas palavras, esses termos destacados, essas formas pronominais destacadas no fragmento textual. Então, marquem letra C, alternativas, questão 6. Questão 7ª, tá? Já destacando aí as formas ninguém, os, que e tal, tá? Então, ninguém atinge a perfeição alicerçado na busca de valores materiais, nem mesmo os que, aqueles que consideram tal atitude um privilégio dado pela existência. Então, nesse caso, os pronomes destacados no período acima classificam-se respectivamente como. Então, a gente percebe aí que o ninguém é um pronome indefinido, tá? Que o os, que antecede o que, é um pronome demonstrativo. O que, então, é um pronome relativo e o tal é um pronome demonstrativo. Então, marquem letra A, tá? Letra A contempla exatamente, corretamente, a classificação desses pronomes destacados no fragmento textual, tá? Vamos seguir, então, com a questão 8ª. Nós temos na primeira proposição, João deu o livro para mim ler. E na segunda proposição, João deu o livro para eu ler. Tá? Então, percebam aí o uso do pronome oblíquo mim, do pronome reto eu, tá? Que foram salientadas, né, explanadas, comentadas algumas regras referentes ao uso desses pronomes oblíquos, tá? Na substituição do pronome eu em detrimento do pronome mim, tá certo? Então, a respeito dessas frases anteriores, tá? A frase 1 está certa, pois a preposição exige o pronome oblíquo mim. Será que depois de preposição emprega-se o pronome mim ou emprega-se o pronome reto eu, tá? A frase 2 está certa, pois o sujeito de ler deve ser o pronome, do caso reto eu, tá? Então, em João deu o livro para eu ler, tá? Então, está correta, tá? Essa colocação desse pronome aí, tá? Antes do verbo no infinitivo, depois dessa preposição. A frase 1 está certa, pois mim é objeto direto de deu. Ou a frase 2 está certa, pois para exige o pronome do caso reto. Então, vocês vão marcar a alternativa B, claro, pois a frase 2, ela está correta, gente. O sujeito de ler deve, então, nesse caso, ser o pronome reto eu. Aí, o pronome me oblíquo não caberia, então,
completar, tá, esse espaço. Depois da preposição, então, emprega-se o pronome reto, tá, e não o pronome oblíquo, tá certo? Então, a alternativa B. Então, à luz aí do texto, tá, da tirinha, do Calvin, tá, o comando da questão diz o seguinte: no segundo e no quarto quadrinho, nota-se a presença do pronome ele, e em suas duas ocorrências, então eu já destaquei, para facilitar aqui a leitura, tá? Eu já destaquei essas duas ocorrências que vão ocorrer no segundo e no quarto quadrinhos aí da tirinha. A primeira ocorrência, eu tentei pegar ele, e a segunda ocorrência, tornar ele pior. Então, há erro quanto ao emprego desse pronome. De acordo com a norma padrão da língua, esse uso é inadequado, pois, então, eu tentei pegar ele, tornar ele pior. Então, não se adequa ao registro oral, tá? Ele não se adequa ao registro escrito, tá, gente? Não é ao registro oral. Inclusive, aí representa exatamente essa linguagem coloquial, tá? Essa linguagem formal. Portanto, o registro oral, tá? Então, não é a alternativa A. Contraria a marcação das funções sintáticas do sujeito e objeto? Sim, contraria, tá? A função sintática de sujeito e de objeto, tá? Então, aí utilizado como objeto indireto, tá? Então, contraria, no caso, tá? Essa função entre sujeito e objeto. Deveria-se aí utilizar a forma pronominal, tá? Pegá-lo e torná-lo, tá? E não pegar ele ou tornar ele, tá? Então, marque a alternativa B. Questão 10. Assinale a opção em que houve erro no emprego do pronome pessoal em relação ao uso culto da língua, tá? Para mim, a leitura está fácil. Isto é, para eu fazer agora. Então, vão percebendo aí o uso do pronome oblíquo, também o uso do pronome reto. Não saia sem mim. Entre mim e ele há uma grande diferença. Ele entregou um texto para mim corrigir, tá? Então, depois da preposição, nessa alternativa emprega-se esse pronome mim. Então, evidentemente que não. Aí constitui erro, então marquem a alternativa E, tá? Questão 11. Ouvindo-te dizer eu te amo, creio no momento que sou amado. No momento anterior e no seguinte, como sabê-lo, tá? Então, já destacada aí a forma pronominal. Então, o pronome o aí nesse contexto, tá? Está no lugar da oração. Qual oração? Tá? Então, o verbo saber aí, percebam que é um verbo transitivo, tá? Direto. Então, quem sabe, sabe o que. Então, saber no texto o que sou amado. Então, a forma pronominal aí, tá? O pronome aí vai substituir exatamente dentro desse contexto oracional subordinado, tá? Vai então indicar, vai se referir exatamente à oração que sou amado. Então, marquem a alternativa D, tá? Letra D, questão 11. Questão 12. No trecho, o presidente não recebeu ninguém. Não havia nenhuma fotografia sorridente dele, nenhuma frase mortal, nada que fosse supimpa. Então, nesse trecho, a gente percebe aí, tá? Nesse trecho, nesse fragmento textual, nesse período, a gente percebe aí pronomes, tá? Indefinidos, pronomes, tá? Que vão se comportando como pronomes adjetivos e vão se comportando como pronomes substantivos, tá? Nós já falamos muito sobre essa possibilidade dessa função desses pronomes, tá? Então, sempre que o pronome fizer referência ao nome, ele vai se comportar como pronome adjetivo, e quando ele ocupar o próprio nome, o espaço do próprio nome, ele vai exercer a função substantiva. Então, nesse caso aí, nós entendemos, né? Nós temos aí em destaque ninguém,
nenhuma, nenhuma e nada, então as duas primeiras ocorrências, os dois primeiros pronomes vão tendo essa função adjetiva, tá? São pronomes indefinidos com essa função adjetiva, e os dois últimos, tá? São pronomes indefinidos com essa função substantiva, tá? Então, marquem a alternativa B, tá? Questão 13. Examinando a estrofe aí abaixo, tá? Então, nós temos aí, como pronome predominante, nós temos aí no trecho, uns com tanto, outros tantos com algum, mas a maioria sem nenhum. Então, é evidente, tá, gente? A predominância aí do pronome, tá? Indefinido. Então, marquem aí a alternativa C, aí a gente percebe, tá? Uns, tanto, outros, tantos, algum, nenhum. Então, é evidentemente que a presença, tá? A predominância desse pronome aí, nesse sentido de indefinição. Portanto, pronomes indefinidos. Letra C, questão 13, tá? Questão 14, né? Já destacando, tá? Aí as formas pronominais nesse trecho do romance Dom Casmurro, né? E a gente precisa entender, diante da leitura, a que termo essas formas pronominais vão fazendo referência, tá? Eles vão se referindo a que termo dentro do fragmento textual. Então, abane a cabeça, leitor, faça todos os gestos de incredulidade, chegue o deitar fora este livro, se o tédio já o não obrigou a isso antes, tudo é possível. Mas se o não fez antes e só agora, fio que torne a pegar do livro e que o abra na mesma página, sem crer por isso na veracidade do autor. Todavia, não há nada mais exato. Foi assim mesmo que Capitu falou, com tais palavras e maneiras. Tá? Então, as ocorrências do vocábulo O em negrito referem-se respectivamente. Fazem referência a que termo dentro do contexto? Já mostrando aqui para vocês, tá? Então, respectivamente, vai fazer referência a você, tá? Leitor, no texto, a deitar fora este livro e a livro, tá? Então, vão fazendo essas referências, tá? Desses trechos dentro aqui do texto, tá? Então, marquem a letra A, tá? A letra A vai exatamente contemplar a alternativa correta, tá? E a 15ª, tá? É a última questão de hoje, tá? O texto não está muito claro, tá, gente? A leitura não está muito clara do texto, mas lendo, vou tentar ler, né? Eu gosto do Natal porque as pessoas se amam muito, tá? No primeiro quadrinho. No segundo quadrinho, como fico feliz, quer dizer que você também se ama muito, você se ama muito, tá? E então, você nem imagina o quanto eu me amo no Natal. No último quadrinho, por que será que as pessoas se amam muito mais no Natal? Então, o que está em questão aí é a forma pronominal se, tá, gente? Então, no contexto dessa narrativa, é correto afirmar que o pronome se, ele vai indicar reciprocidade, tá? Ou ele vai indicar reflexividade, tá? Nesses contextos, nessas proposições, nesses quadrinhos. Então, em um indica reflexividade e equivale a si mesmas, Em 2 indica reciprocidade, em 2 não indica reciprocidade, né? E equivale a si mesma. Em 3 indica reciprocidade, equivale umas às outras. Letra D, em 1 e em 2 indica reciprocidade, em 1 e em 2 indica reciprocidade. Ou em 1 e em 3 indica reflexividade, equivale a si mesma e a si mesmas, respectivamente, tá? Então, marquem a alternativa E, tá? Em 2 e em 3, tá?
vão indicar reflexividade, tá? Quando na tirinha aí da Mafalda, no quadrinho 2, no contexto, a leitura como ao texto, né? Como fico feliz quer dizer que você também se ama, então aí indica essa reflexividade, tá? Amar a si mesma. E em por que será que as pessoas se amam, tá? Amarem a si mesmas, tá? Então, a alternativa tá? Indicando aí a reflexividade, tá? No quadrinho 2 e no quadrinho 3, tá? Gente, lembrar que nós falamos dessa partícula si enquanto partícula passivadora, tá? Quando fizer referência, estiver ligada ao verbo transitivo direto ou bitransitivo, enquanto função de índice indeterminante do sujeito, tá? Ligada a qualquer um verbo que não seja transitivo direto ou bitransitivo, partícula de realce, tá? Pronome reflexivo. Então, vão revendo, tá? Nossas aulas anteriores, tá? Mentalizando direitinho, estudando direitinho e tentando responder, além dessas questões, outras questões que o livro também aborda, tá? Então, por hoje é só, fiquem em casa, tá? Continuem lendo o conteúdo temático do livro volume 2, tá? E até a próxima, se Deus quiser.